Bem? Bom. Então, qual é o nome do senhor completo? Meu nome é José da Costa Abrantes Neto. O senhor é um cavaleiro mouro ou cristão? Bom, eu sou o 7º cavaleiro mouro. Eu já corri dos mouros, depois eu corri dos cristãos, aí depois voltei para os mouros. Teve uns percalços aí que eu precisei me retirar da cavalhada, mas acabou que eu voltei e no final das contas me firmei novamente no Castelo dos Mouros. Ah, sim. Como é feita essa escolha do cavaleiro? Bom, a escolha do cavaleiro é uma série de critérios. Um dos primeiros critérios é a habilidade de montaria do cavaleiro, como o cavaleiro monta, a essência que o cavaleiro tem ali, cavalo, cavaleiro, e o mais importante, a dedicação, a vontade de correr e ter essa habilidade com o cavalo, que é o mais importante, né? E aprender as corridas e ser uma pessoa da sociedade, que a pessoa seja idônea, a pessoa seja uma pessoa pública na cidade, seja uma pessoa social. Então são vários critérios. Os dois mais importantes de escolha são esses. Sim. De onde surgiu a ideia de se tornar um cavaleiro? Bom, eu aos 10 anos de idade eu já participava da cavalhada aqui como espectador. Então eu sempre acompanhei, sempre gostei. E não é tradição da minha família não, o único cavaleiro da minha família que participou da cavalhada foi eu e um primo meu. Então eu desde os 10 anos eu participava e aos 18 anos a esposa do saudoso cavaleiro Edmir Curado faleceu e eu cheguei da escola à tarde e eles me falaram que tinha um cavalo arriado que era para mim ensaiar a cavalhada. Já pegando um gancho dessa pergunta aí, nessa época o critério era totalmente diferente, que não tinha tantos cavaleiros disponíveis para correr, quase que era eles que escolhiam, porque escolhiam e insistiam para correr, não é igual hoje essa disputa para correr. Então eu entrei dessa forma, corri emprestado, porque a esposa dele veio a falecer, que é o cavaleiro mais antigo da cavalhada, que é o senhor Edmir Curado. Inclusive agora, semana passada, fez 10 anos da morte dele. Eu corri no lugar dele e só emprestado saí. No outro ano teve uma cavalhada, uma apresentação da cavalhada em Cocalzinho. Um dos cavaleiros também não quis ir, eu fui novamente emprestado no lugar dele e no outro ano surgiu vaga e eu entrei definitivo nos mouros. Como está sendo sua trajetória? A minha trajetória, eu iniciei a correr cavalhada em 1991. Fiquei um ano sem correr, porque eu precisei sair. Depois fiquei 2 anos sem correr, porque precisei sair novamente. Mas depois dessas saídas, eu novamente corri emprestado. Foi quando o rei Mouro Alfredo ficou doente. E ele me pediu para que eu corresse no lugar dele, emprestado, corri emprestado, e logo após ele veio a falecer e eu continuei definitivo no lugar dele, a pedido dele, principalmente, de alguns familiares e dos cavaleiros. E para mim foi uma honra correr no lugar de uma pessoa igual o Alfredo, que é um rei ouro, que a gente não pode deixar de falar aqui, que vai ficar na história das cavalhadas para gerações e gerações futuras. Sempre vão lembrar desse Alfredão, né? Rei Mouro. Sim. O que as cavalhadas significam para o senhor? Bom, para mim, a cavalhada ela é uma apresentação, é um teatro equestre que remonta ao Baixa Idade Média, a luta entre os mouros e os cristãos. Então é um dos únicos teatros a céu aberto, é um teatro. Mas para mim é como se tivesse vida,
Eu não corro a cavalhada só de forma natural, é como o artificial, é como se tivesse vida, é como se realmente eu fosse um cavaleiro, estivesse ali correndo. Lógico que, assim, expondo e fazendo daquilo ali um teatro, mas é uma coisa, assim, não é artificial, tem vida a cavalhada. Então, para mim é muito importante, é uma coisa que eu gosto, sempre convivi com a cavalhada, assim, de uma dinâmica muito expressiva para minha vida, é um hobby que eu tenho, sabe? É difícil correr, fica caro, mas para mim representa muita coisa, é realmente o que eu gosto de fazer. Qual foi o momento mais marcante que você viveu sendo um cavaleiro? Foi quando eu estava fora da cavalhada e o rei Alfredo pediu para que eu corresse no lugar dele. Para mim foi uma honra que eu acho que, por mais que aconteça várias coisas na cavalhada, nunca vou ter uma honra como essa de ser convocado para correr no lugar de um rei igual o Alfredo, que ele me escolheu para correr. Então, para mim é uma honra sem precedentes e uma honra de tamanha inigualável, não tem explicação. Se pudesse começar de novo, o que faria diferente? Eu não teria saído as vezes que eu saí. Eu teria me desdobrado ali, passado por cima de algumas coisas e não teria saído. Já acabou as perguntas, mas eu tenho uma aqui para o senhor. Qual é a diferença de um cavaleiro mouro para um cristão? A diferença de um cavaleiro mouro para um cavaleiro cristão é uma diferença técnica. Que primeiramente ela é colocada pela cor, que os cavaleiros mouros vestem roupas de tom avermelhado e pro lado vinho, e os cristãos vestem a roupa na tonalidade azul. Os mouros, continuando nessa questão técnica, eles representam o meio-sol e a meia-lua, que é a estrela e a meia-lua, e os cristãos, os símbolos sagrados. A diferença é essa técnica. Diferença lá no campo de ensaio, ou de um cavaleiro ser cristão, ou de um cavaleiro mouro, eu não vejo nenhuma diferença não. Eu acho que a importância tanto do cavaleiro mouro como do cavaleiro cristão é a mesma. A importância deles tem a mesma importância. Existem diferenças técnicas, são essas de vestimentas, e diferenças da história, que os cavaleiros cristãos eram o rei Carlos Magno e os 12 padres de França, que pregavam o cristianismo, e os mouros, que eram o sultão Salgado, que pertencia ao islamismo. Tanto que você pegar aqui a referência da meia-lua e do meio-sol ou da estrela, é o símbolo dos mouros, que é o islamismo. Então, a diferença que tem é essa. Mas como cavaleiro, assim, a garbosidade de um cavaleiro mouro, de um cavaleiro cristão, a habilidade de um cavaleiro mouro, de um cavaleiro cristão, é a mesma. Não tem hierarquia entre eles, não, né? São todos iguais, e o respeito recíproco entre castelo mouro e castelo cristãos em termos de teatro. Então, assim, só um gancho. Existe uma hierarquia, mas é teatral, que os cristãos sempre vencem os mouros no teatro. Na habilidade das argolinhas já oscila, tem que os cristãos tiram mais, tem antes que os mouros tiram mais. Ok. Então encerramos aqui a nossa entrevista com o senhor. Muito obrigado por sua presença. De nada, obrigado a vocês pela oportunidade.